Graças a paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que esteja tudo bem por aí. Quero agradecer aos retornos que eu tive. Várias pessoas disseram que tem sido melhor sim, com a tela aqui no computador, onde eu posso também marcar, gesticular, fico mais à vontade aqui, não tem trepidação de câmera. Então, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Vou continuar a nossa leitura. Nós estamos em João, capítulo de número 10, e agora nós vamos ler do versículo 7 ao 10, tá bom? É um texto que você já conhece, mas vamos ler, vamos refletir. Inclusive, eu acredito que você tenha aproveitado bastante do versículo 1 ao 6, por mais que pareça ser repetitivo. Você que prega, você que ministra, essa é uma das formas de se ler, tá bom? Você separar os personagens e conseguir fazer uma leitura e tirar aplicações melhor. Por que eu digo isso? O, os evangelhos, eles são narrativas, tá? Eles são narrativas. O que são narrativas? É uma espécie de... quem escreveu, ele vai detalhar alguns assuntos para contar como foi, o que aconteceu, como aconteceu. Então, quando Jesus ele conta quando João conta aqui os detalhes do sermão de Jesus ou da pregação, dos ensinamentos de Jesus, o que basicamente ele está querendo é trazer esses detalhes. Então, você pode ler de algumas formas, pegando os personagens, até mesmo porque, como eu falei, isso aqui é uma metáfora, tá? O que eu falo isso aqui não é a Bíblia. Essa passagem aqui que nós estamos lendo é uma metáfora que Jesus está contando. Entenda como metáfora, talvez, tá? Talvez uma parábola, tá? Mas é uma metáfora. Então, quando ele diz eu sou o pastor das ovelhas, ou eu sou a porta, ele está usando uma metáfora. Ele não é uma porta, ele é uma pessoa, só que ele está querendo então pegar os ensinamentos ali, ou características da porta, e trazer alguns ensinamentos. No versículo de número 6 você vai se lembrar bem aqui que Jesus ele disse essas coisas, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Isso. Jesus ele disse essas coisas, tá? Usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então isso aqui é importante você prestar atenção. Por quê? Então ele já pregou uma vez. Na verdade, ele começou o discurso do capítulo 9. Aqui ele usou o exemplo das ovelhas. E ele falando isso aos judeus, aos fariseus, eles não entenderam. Tá? Então vamos ler agora no versículo de número 7. E vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui. Ok. Então veja bem. Então Jesus afirmou de novo. Veja que ele vai dizer mais uma vez. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Então agora ele está dizendo que ele é o quê? A porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Olha aqui mais uma vez o ladrão e assaltante, tá? Então ele está reafirmando aquilo que ele disse lá atrás, sobre ladrão e assaltante. Lá ele disse que quem não entra pela porta é o quê? Ladrão e assaltante. Aqui ele está dizendo, todos que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram, não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus por isso, ok? Então vamos lá. O que nós podemos entender aqui e aprender aqui? Jesus, ele nessa passagem, ele está dizendo aqui, olha, de novo, ele está dizendo de novo, eu digo-lhes a verdade. Até essa parte aqui tranquila, ele sempre diz isso aqui. Eu sou a porta das ovelhas. Então veja que agora ele se coloca como a porta das ovelhas. O que seria? Como eu disse para você, como nós estamos falando de características antigas à civilização que nós vivemos atualmente, é difícil nós entendermos exatamente o que seria esse aprisco. Tá? Inclusive, essa semana eu vi outra pessoa dando algumas características diferentes da que eu citei. E quando eu pego esses casos assim, eu não tenho uma característica exata, não é autoexplicativo daquilo que está na Bíblia, eu não vou me ater necessariamente a esses detalhes. Mas basicamente é aquilo que eu disse para você. Imagine então que havia um aprisco, tá? Havia um aprisco. Deixa eu desenhar aqui, ó. Havia um aprisco.
e aqui uma pequena passagem, ok? Aqui uma pequena passagem. Então, quando alguém se colocava aqui à frente, as ovelhas passavam. Quando ela saía, as ovelhas não passavam, né? E quando ela saía, as ovelhas passavam. Então, esse tipo de aprisco é o que nós estamos falando, então, que é Jesus dizendo que, ó, eu sou a porta, tá? Eu sou a porta. As ovelhas, então, viriam e passariam aqui. Tem casos, por exemplo, em que tem pessoas que dizem, porque eu passo a dormir aqui dentro e tal, então não dá pra gente saber. E aí eu sugiro para você, nessas leituras, você não se ater tanto a esses detalhes, até para você não criar uma conjectura errada, não levar um ensinamento errado para as pessoas. Mas o que eu falo para você é, o que ele está dizendo aqui? A porta serve para quê? Para passagem, certo? Então não precisa você entrar em muito detalhe aqui, por que ele disse isso. A porta serve apenas para entrar ou sair, certo? Para fechar, para abrir, é para isso. Então, o que Jesus está querendo dizer? Eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. O que ele está dizendo, então, todos que vieram antes de mim? Basicamente não está dizendo aqui, por exemplo, de João Batista, de Abraão, de Moisés. Ele está dizendo dos fariseus ou dos falsos mestres que vieram antes dele, arrebatando pessoas. E ele está dizendo, essas pessoas são ladrões e assaltantes. Elas roubaram. Tá? Ele não está dizendo aqui dos profetas, não está dizendo aqui dos mestres verdadeiros. Ele está falando aqui daqueles realmente que roubavam e assaltavam as pessoas. Mas, de qualquer forma, as ovelhas, elas não ouviram, tá bom? Então, as ovelhas, elas não ouviram. Isso aqui, você precisa olhar e sempre olhar isso com um olhar de graça e dizer, Deus, obrigado, tá? Por ter me escolhido, por ter me salvado. Por quê? Tem pessoas que vai olhar esse tipo de expressão e vai dizer, então quer dizer que existe uma predestinação, quer dizer que existe aqui os escolhidos e tal. Olha, basicamente o que Jesus está dizendo, as verdadeiras ovelhas, elas não ouviram, elas não deram ouvido para essas pessoas e continuaram olhando para o Salvador. Se você olhar para esse ponto, você vai olhar para isso aqui e vai dizer, olha, as verdadeiras ovelhas, elas não ouvem os falsos mestres, ponto. Então, se tem alguém, por exemplo, que está sendo levado por falsos mestres, ela tem grande chance de não ser uma verdadeira ovelha, ela não ser ovelha, ela não ser essa pessoa. Tá ok? Porque as ovelhas de Cristo, elas não vão ouvir os falsos mestres, elas não conseguem, elas não suportam ouvir falsos mestres, elas não conhecem a voz de Cristo nos falsos mestres, ok? Então veja bem, quem veio antes é ladrão e assaltante. E aí ele diz mais uma vez, eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entra por mim será o quê? Salvo. Então veja aqui Jesus ele está dizendo, olha, eu ofereço então salvação, só que tem um detalhe, somente quem entra por mim. Lembra daquela passagem João 14, versículo 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então basicamente ele está dizendo, olha, eu sou a porta, porém tem um detalhe, quem entra por mim encontra a salvação. Existe salvação então fora dos caminhos de Jesus ou em outra porta? Não, ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Então veja, ele não está dizendo aqui, eu sou uma porta. Tá bom? Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Isso é bom você se atentar, justamente para que você não caia no discurso atual, por exemplo, dizendo, olha, Deus tem muitos caminhos levam a Deus, corra disso, afaste disso. Isso é justamente para poder te levar para o mal, para poder te desviar, te distrair. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Então não se perca. Jesus, ele é exclusivo, tá? Ele é exclusivista. Tem pessoas que não suportam ouvir isso. Pensar que, ele é exclusivista, como assim ele é exclusivista? Ele quer as pessoas, as ovelhas dele, somente para ele. Ele é único, ele vai dizer, eu sou o único, verdadeiro, eu sou a vida, tá? Se alguém, por exemplo, falasse, não, mas então eu não quero servir esse Deus, um Deus que só pensa nele. Irmãos, eu quero, tá? Eu desejo. O meu maior sonho é um dia ver Jesus face a face, ver ele como ele é e poder, inclusive, abraçá-lo e viver eternamente com ele. Só que tem pessoas que não encontram prazer nisso, em saber que ele quer adoração para ele, somente para ele. Não poder servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, foi o que ele disse. Não poder servir a Deus e as riquezas. Então, basicamente
Ele está dizendo, eu sou a porta. Não tem outra porta. Ah, mas tem outro jeito? Não. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer que não existe outro nome dado debaixo do céu a qual possamos ser salvos. Não tem outro nome. Ele é único e exclusivo. Ele é único, tá bom? A Timóteo também vai falar que só há salvação nele. Ele é o único filho, tá? O filho primogênito, unigênito, né? O unigênito, na verdade. Então veja bem, ele é único, tá bom? E aí tem um detalhe, quem entra por ele vai ser salvo. Isso nós podemos glorificar. Ou seja, nós encontramos salvação somente nele. E veja que interessante, essa porta em que Jesus está dizendo, além de ele dizer, olha, você vai encontrar salvação, ele está dizendo, olha, entrará e sairá. Então essa salvação que ele está dizendo aqui, é uma salvação que nós podemos dizer, olha, basicamente você vai ter liberdade. Você vai poder entrar e vai poder sair. E quando ele fala entrar e sair, não é entrar e sair, por exemplo, do domínio do pastor, do controle do pastor. O que ele está dizendo é, você vai entrar no aprisco, você vai poder sair do aprisco. Ele não está falando que, se a gente for aplicar, sair da igreja, entrar na igreja, sair da fé, entrar na fé. Não, ele está dizendo, ó, liberdade. Você não vai ficar preso somente dentro do aprisco. Você não vai ficar preso ou vai ficar perdido no mundo e não vai poder entrar. Então, ele está dizendo, você terá liberdade. Além de oferecer isso, ele oferece liberdade. Por quê? Ele vai dizer, olha, você entrará e sairá, e aqui ele vai dizer o quê? Encontrará pastagem. Tá? E o que é a pastagem para as ovelhas? Descanso, recurso, provisão. Porque a passagem é o lugar que ela come, descansa, ela fica tranquila, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? Então, ou seja, aqui basicamente é isso, é só isso. Você entrará e sairá, ou seja, liberdade, e encontrará pastagem, encontrará descanso, encontrará o quê? Segurança. Isso para você, para mim que somos ovelhas, nós precisamos olhar então e falar, em Deus eu tenho descanso. Em Deus eu tenho liberdade. Então, se você olha para esse texto, você olhar na perspectiva daquele que oferece, daquele que desfruta. Quem é que oferece? Jesus. Quem é que desfruta? Eu e você. Ok? Então, se você olhar nessa perspectiva, você vai entender, olha, eu tenho liberdade, eu tenho provisão, eu tenho descanso. Ponto. Tá? Então, é uma das formas de leitura. E veja que no versículo 10, ele vai finalizar dizendo, o ladrão vem apenas para matar, ou para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Para que você finalize o assunto, você já percebeu então que esse ladrão aqui, ele não é Satanás, tá? Vou até dar um zoom aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Opa. Esse ladrão aqui, ele não é Satanás, tá bom? Ah, mas como assim? Eu sempre ouvi que ele é Satanás, o diabo. O diabo rouba, o diabo mata, o diabo destrói a vida das pessoas. Sim, mas esse ladrão aqui não é Satanás. Esse ladrão você já entendeu. Quem são esses ladrões? Aqueles que vieram antes de Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, ladrões e assaltantes. Lá nos primeiros versículos de João 10, você vai ver ele falando também sobre essas pessoas. Então ele está dizendo aqui daqueles que roubam as ovelhas, que desviam as ovelhas, que manipulam as ovelhas. Ele não está falando de Satanás, tá ok? Ele está falando aqui do ladrão. Ah, você então é advogado do diabo? De forma nenhuma. O diabo ele continua matando, roubando e destruindo. Mas esse texto aqui não está falando do diabo. Tá? Ele está falando do ladrão. Quem é o ladrão, você já sabe. Então, veja que a interpretação correta também é importante, para que você não crie outra história por cima disso aqui. Então, o que o ladrão vem apenas, e quando falar apenas ou somente, é o que ele sabe fazer: roubar, matar e destruir. Então, não espere que um falso mestre ele vai ser bonzinho com você. Não espere que um falso mestre será bonzinho com a igreja. Não espere que um falso mestre será legal, gente boa. Ele pode até falar bonito, doce, agradável, mas a intenção é somente roubar, matar e destruir. Tá bom? Ah, mas ele é bonzinho, ele fala manso, ou ele fala firme, sei lá. Ele parece ser de Deus.
o final das contas é roubar, matar e destruir. Tá bom? É usar, abusar e jogar fora. Ok? E Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, eu vim para que tenham vida. Aqui então, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente, né? Nós conhecemos como ter em abundância. Mas veja bem, Jesus, ele é aquele que oferece a vida então plenamente. E quando nós falamos plenamente aqui, tem uma palavra que você talvez conheça, chama sozo, assim ó, sozo, tá? Salvação. Só que a salvação, quando nós falamos aqui plenamente, nós precisamos entender então o que é plenamente. O que é isso? Todas as áreas da vida: física, espiritual, material, financeira, casamento, é plenamente, tá? Você talvez pode pensar assim, mas Deus só salva a minha alma, né, o meu espírito. Não, Ele te salva num todo. A salvação nós já lemos no capítulo 5, versículo 24, que nós passamos da morte para a vida. João 5, 24. Então, seja corpo, alma, espírito, mente, família, filhos, saúde, todas essas coisas recebem vida e vida plenamente. Lembre-se daquilo que eu te falei. Você tem aqui a visão de quem oferece isso, que é Jesus, e você tem a visão de quem desfruta disso, que é você. Então você pode desfrutar disso. Você pode hoje clamar a Deus e falar: Deus, eu quero essa vida plena. Eu quero essa vida plena na minha área financeira, na salvação, né, dos meus filhos, no meu casamento. Você pode desfrutar disso. Ele disse o quê? Vida plena. Tá bom? Agora, se você não acredita assim, eu vou respeitar a sua interpretação. Contudo, nós estamos aqui simplesmente fazendo aquela leitura que eu falei para você. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Não se esquece, deixe seu comentário aí, se você puder. Vai me ajudar aí a continuar acreditando que você tá firme comigo, tá bom? Fica firme. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.